Então, meninas, chegamos nós para começar a nossa palavra coragem. Vou dizer a vocês que foi um desafio fazer esse gráfico. Eu juntei o papel, então eu fiz assim, estão vendo, ó? Eu juntei o papel porque eu queria que a palavra ficasse conectada com mais movimento. Então, para quem está fazendo somente as letras, o M está um pouco diferente, tá? Mas a gente já tem um gráfico do M bem quadrado. O E está um pouco diferente, mas quem quiser pode guardar esse. O G a gente não tinha. O R está diferente do que a gente fez na palavra esperança. E o C, o C maiúsculo também que a gente não tinha. Mas todas essas letras estão dentro daqueles 23 pontos de base e 25 carreiras de altura. Então, vamos lá. É um desafio. Eu faço questão de mostrar e de falar para vocês, porque às vezes a gente pode pensar, lógico que eu não estou falando que é todo mundo, e me incluo nisso em relação a outras técnicas. Por isso que eu sempre busco aprender, ouvir ao máximo com atenção as professoras dos cursos que eu faço, valorizar ao máximo o conteúdo que elas criam. Sei que a grande maioria de vocês valoriza o que eu produzo, mas esse é um conteúdo rico, é um conteúdo que eu disponibilizo aqui para vocês gratuitamente, querendo mostrar para vocês o meu melhor e dar o meu melhor. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Eu fiquei até tarde da madrugada para desenhar esse gráfico e vamos fazer ele aqui juntas. Espero que ele fique realmente com o movimento que eu queria. Eu não tenho todas as respostas, eu evoluo à medida que eu também ensino a vocês, mas é uma dedicação completa para vocês, para trazer para vocês o melhor. Então eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo. Então olha só, como o papel é grande, eu vou dobrando ele, tá? Para a gente conseguir fazer dobradinho assim e aqui enquadrado. Eu sei que a visibilidade aqui pelo meu celular não é a ideal, não é a melhor, mas assim que acabar a nossa aula hoje, eu vou tirar foto da palavra em 3 quadros e vou compartilhar em todos os grupos de alunas. Se você chegou aqui agora, hoje, não está em nenhum curso meu, não tem problema, você me manda uma mensagem via direct do Instagram que eu te mando as fotos. À medida que a gente for evoluindo na palavra coragem, eu também vou mandar no final o gráfico todo marcado, porque esse gráfico marcado serve como gabarito para você guardar para o momento que você for fazer a sua peça. Observe que eu coloquei aqui, ó, C1, C2, C1, C2. Então não deixe de fazer isso, principalmente você que está aprendendo a técnica agora, porque isso ajuda você a entender melhor. E aqui segue a contagem, aqui segue a contagem de 23 em 23 pontos. Espero que eu não tenha errado, mas tudo bem. No final das contas, eu tenho aqueles 161 pontos, estão vendo, ó? Então, nossa lateral da bolsa tem o quê? 161 mais 2 correntinhas uma para o ponto de borda do início e uma para o ponto de borda final e uma para subir. Então, 161 mais 2, 163, 164, porque essa 164 é para subir. Aí eu vou trabalhar, eu trabalho aqui 163 pontos. Um de borda para o início, um de borda para o final e 161 pontos para as letras da palavra coragem. Tudo isso eu expliquei no 17º episódio. Então, se você chegou hoje no 18º episódio, você assiste até o final, não faz, assiste, ouve atentamente.
Quando acabar a aula, você volta para o 17º episódio, assiste ele. O Square tá lá, tá também aqui no meu canal do YouTube, na aba de vídeos, dividida em 2 partes. Então você assiste a parte 1 e assiste a parte 2, para depois seguir, se você decidir fazer a sua palavra, a sua ecobag coragem aí comigo. Então vamos lá. Espero conseguir investir em uma máquina profissional para filmar, mas enquanto a gente não tem cão, a gente caça com gato. Não diz assim o ditado? Esse papel milimetrado meu é o de 5. Então eu uso qual régua? Muita gente me pergunta por que 3 medidas de régua. É por isso. Se eu tenho um papel milimetrado de 5, eu tenho que usar a régua de 10. Por quê? Porque eu tenho que sempre ver 2 fileiras. Então, por exemplo, a gente já tem as nossas 2 fileiras de base, que é a fileira 1, a carreira 1, que são as correntinhas mais os pontos baixos na cor 1. E a gente tem a carreira 2, que é de pontos baixos na cor 2, pegando na laçada de trás. Então agora a gente vai para a nossa carreira 3. Lembram que eu sempre falo que a primeira e a segunda são carreiras de base, a gente só olha para o gráfico a partir da carreira 3, para interpretar o gráfico. Então vamos lá, vamos fazer o ponto de borda. Eu vou fazer esse ponto de borda com vocês e depois eu começo já com o ponto de borda feito para a gente ganhar tempo, né? Então, o ponto de borda, a gente coloca aqui nossa agulha embaixo das 2 laçadas do ponto. A gente puxa aqui. Eu tô com a agulha 4, trabalhando com Barroco Maxcolo. No 17º episódio eu falei quais são as 2 cores que eu tô trabalhando e falei qual foi a cor que eu trabalhei no Square. Então, você volta lá para ouvir. Puxei aqui por baixo das 2 laçadas, puxo os 2 fios, o pequeno com o grande aqui, aí eu solto o fio pequeno e volto no mesmo lugar e finalizo o ponto baixo. Aqui eu finalizei o meu ponto de borda. Esse ponto de borda ele não está no gráfico, ele só está aqui na nossa peça. Esse primeiro ponto aqui é o primeiro ponto aqui. Quem é canhoto vai ler o gráfico da esquerda para a direita. Quem é destro vai ler da direita para a esquerda. Tem meninas que já conseguem entender, acompanham o meu gráfico comigo da direita para a esquerda e na hora de executar, executam da esquerda para a direita seguindo a minha sequência aqui. Tem outras pessoas que podem não conseguir fazer assim e a minha sugestão é que coloquem um espelho na frente do celular e olhem pelo espelho, porque assim fica espelhado como se eu também fosse canhota, tá? De qualquer forma, é preciso entender a lógica para adequar ela à sua realidade. Se tiver dúvida, me manda uma mensagem via direct do Instagram, me manda um comentário, mas eu até prefiro que a gente fale via direct do Instagram, porque lá eu falo de áudio. É difícil, às vezes, eu digitar quando é uma explicação mais complexa. Então, de áudio eu consigo ser mais clara e, logicamente, quem está com dúvida consegue me entender melhor. Então, olha só. A gente tem... Eu vou mostrar aqui a legenda para vocês. Olha aqui. Essa legenda é importante você transcrever aí quando você estiver fazendo. Além de ser importantíssimo que você também tenha esse momento de fazer o seu próprio gráfico, pintando aí com as cores que você vai trabalhar. Isso faz diferença, tá, gente? Isso realmente acrescenta no seu processo aí de aprendizagem. Olha só, a minha cor 1 é o que está pintado. Vai ser sempre ponto alto toda vez que eu tiver 2 quadrados pintados um em cima do outro. Qualquer outra situação é ponto baixo.
Aí eu nem marco no gráfico. A minha cor 2 são os quadrados que não estão pintados. Vai ser sempre ponto alto quando eu estiver trabalhando na minha cor 2, toda vez que eu tiver 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. As demais situações serão de pontos baixos. Então, vamos lá. Vamos para o detalhe aqui da nossa carreira 3. Estão vendo aqui, ó, carreira 3, cor 1. Cor 1 são as cores, são os quadrados que estão pintados. Só que eu não tenho nenhum quadrado pintado aí nessa carreira. O que é que significa? Significa que esse início do meu trabalho, ele é todo em ponto baixo na minha cor 1. Então, eu nem marco, mas eu faço aqui, ó, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esse aqui eu até cortei a linha aqui errado, né? Esse tracejadinho aqui, o meu tracejado tá errado. Mas ele não vai interferir, não. Eu só queria ter o tracejado para a gente identificar quando é o momento de cada letra. Mas eu vou corrigir aqui para não ficar errado para vocês. Quando esse tracejado aqui, gente, é uma linha imaginária para a gente saber quando que mudou de uma letra para outra, porque a gente não está fazendo com base em 23 pontos, então eu quis manter essa separação aqui. Então, vamos lá. Carreira 3, 23 pontos em pontos baixos. Eu não tenho nenhum ponto pintado, eu aproveito para arrematar já esse ponto aqui, ou esse fio aqui, desculpa. E no mosaico crochê, os pontos baixos são sempre na laçada de trás. 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Minha sugestão, como eu fiz na manta, eu fui colocando marcador. Coloquem também marcador. Ajuda vocês a se situar. Então, vou lá colocar agora aqui um marcador, porque aqui, para meu controle, aqui são os meus 23 primeiros pontos. Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima letra. Carreira 3. Carreira, aqui eu também, ó, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, deixa eu contar direito. Minha linha imaginária, consertei o lugar dela. Carreira 3, carreira da cor 1. Estão vendo aqui, ó, carreira 3 é essa aqui, tá? Eu só tenho o número 3 cá no início, a gente vai ter que se basear assim. Aí você pode até fazer, se você quiser, só para seu controle aqui, ó, carreira 3, a carreira que eu tô fazendo. Ela é carreira da cor 1, mas eu não tenho nenhum quadrado pintado, tá vendo, ó? Se o foco na minha carreira 3 são os quadrados pintados, eu quando passo o olho aqui, ó, não vejo nenhum quadrado pintado. Então, o que é que isso significa? Quando eu estou na carreira da cor 1, que eu passo o olho na minha carreira 3 e que não tem nenhum quadrado pintado, tá nessa situação aqui. Então, isso é ponto baixo. Então, eu nem preciso marcar. Eu já sei que é ponto baixo, eu vou fazer mais 23 pontos baixos pegando na laçada de trás. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23. Vou confirmar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Então, aqui eu coloco outro marcador, porque eu acabei a minha segunda sequência de 23 pontos.
Só para meu controle, eu vou colocar também o marcador. É preciso ter calma, turma. O início de um processo de aprendizagem ele é sempre mais lento. E lógico, nós temos níveis de compreensão e de agilidade de raciocínio diferente. Então é tudo normal. Agora vamos para a nossa letra G. Aí eu venho aqui, ó, letra G. Vou fazer o que aqui na minha letra G? Vou botar de novo meu 3zinho aqui, só para controle. Olha lá. Carreira 3, carreira da cor 1. Meu foco são os quadrados que estão pintados. E aí eu venho aqui, ó, com o meu olhar, com a minha caneta, na minha carreira 3. Toda vez que eu encontrar um quadrado pintado em cima do outro, isso significa que eu tenho um ponto alto. Percebem que quando a gente está na carreira da cor 1, que é a cor pintada no meu caso, o meu foco são os quadrados que estão pintados. Então, eu só marco ponto alto quando eu tenho 2 quadrados pintados um em cima do outro. Por que que esse aqui eu não marco? Eu não marco ele porque ele está pintado em cima e não está pintado embaixo. Olha a legenda. Ele está pintado em cima e não está pintado embaixo, significa que é ponto baixo. Só é ponto alto quando eu tenho 2 quadrados pintados. Então, vamos lá. Vou corrigir minha linha imaginária aqui também. Corrigir minha linha imaginária. E a gente vai fazer agora a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Ponto alto a gente laça e vem para a laçada livre da mesma cor. Então, no mosaico, todo ponto baixo tem a sua laçada livre gêmea. E todo ponto alto a gente faz na laçada livre da mesma cor, 2 carreiras abaixo. Então, eu pego aqui e laço, eu não posso fazer o ponto alto na minha cor rosa, que é a minha cor 2. Então, eu tenho que vir com a minha agulha, pegar a minha laçada na cor azul, que é minha cor 1, e aí eu faço o ponto alto. Então, é uma sequência de 9 pontos altos. 2. Observem que eu não atravesso a minha costura. O mosaico crochê, o overlay mosaico crochê, ele é trabalhado somente em carreiras de ida e somente do lado direito da peça. O meu lado avesso, ele fica assim. Quando tem ponto alto, formam as ondinhas. Quando tem ponto baixo, fica assim. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o fio conduzido. A gente no mosaico crochê tem o direito diferente do avesso. No fio conduzido, o direito e o avesso são iguais, parecidos, próximos. No mosaico crochê você não vê o desenho do lado avesso, você só vê o desenho do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Atrás de todo ponto alto, eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos baixos livres. Por quê? Porque dessa forma eu mantenho a minha peça com a mesma quantidade de pontos do início até o fim. No mosaico crochê reto, que é isso que a gente está fazendo, a gente não faz aumento. Então, se eu começo a minha peça com 163 pontos, sendo um de borda para o início, um de borda para o final e 161 pontos para o gráfico, eu vou terminar dessa mesma forma lá na 25ª carreira. Então, eu tenho que ter, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos livres.
que eu chamo de pontos baixos gêmeos. Então, você coloca aqui, ó, você segura e você já sabe que seu próximo ponto baixo vai ser aqui. É preciso contar, é preciso observar, porque se você pega esse ponto alto no lugar errado, você acaba aumentando pontos na sua carreira. Então, eu tenho 9 pontos altos e tenho 9 pontos baixos livres, que eu chamo de pontos baixos gêmeos. E aqui eu chamo de laçadas livres gêmeas. Então, depois dos 9 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Já fiz o primeiro, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar mais um marcador, porque eu acabei a minha terceira sequência de 23 pontos. A minha terceira letra da palavra coragem. Vamos agora para a próxima letra, letra A. Eu já vou dobrar aqui meu papel para facilitar, porque é muito grande. E vou colocar o meu trezinho aqui, ó, para eu me basear, porque eu só tenho o número lá no início. Eu fiz os gráficos todos ligados. Então, olha só, carreira 3 na letra A, carreira da cor 1. O foco são os quadrados que estão pintados e a gente não vê nenhum quadrado pintado aqui. O que é que isso significa? Quando a gente está na carreira da cor 1 e a gente não vê nenhum quadrado pintado, tá vendo, ó? Nenhum quadrado pintado na carreira que a gente está, isso significa que é ponto baixo. Então, a carreira 3 da letra A é toda de ponto baixo. Vou corrigir aqui também a minha linha imaginária. Então, corrigido, carreira 3, eu vou seguir fazendo 23 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23. Então, deixa eu contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. E aqui eu vou colocar outro marcador. E olha só, uma pausa para essa fofurice de marcador da minha amiga Cris, da Grafin RJ. Grafin é um ateliê de convivência, um armarinho no Rio de Janeiro. Quem quiser depois o contato dela, eu sempre posto aí no meu Instagram, então a turma do Rio de Janeiro que não precisa pagar frete, né? Olha só que fofura, gente, tô apaixonada. Cris, um beijo para você. Então aqui eu terminei a minha quarta sequência de 23 pontos. Vamos para a próxima letra? Aí a gente tem que abrir o nosso quebra-cabeça aqui, porque nossa próxima letra, ó, o R. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o 3 e consertar a minha linha imaginária. Já era muito tarde quando eu estava fazendo, perdi as contagens. Eu já perco quando não está tarde, que eu estou descansada. Imagine cansada e tarde da noite, da madrugada. Eu me atrapalho nas contagens, vocês sabem, né? Então, vamos lá. A letra R, carreira 3, carreira da cor 1. Olha lá. Carreira da cor 1, o foco são os quadrados que estão pintados. E mais uma vez, a gente tem uma carreira toda de ponto baixo, porque a gente não tem nenhum quadrado pintado nessa carreira. Então, eu vou fazer mais 23 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, mais uma vez, um marcador para eu saber. Isso é só para eu controlar à medida que eu for fazendo, saber que eu cheguei, porque às vezes a gente se perde para não ter que ficar contando toda hora 161 pontos, né, turma? Vamos nós aqui, já posso dobrar meu quebra-cabeça.
E vamos para a letra O. Vou eu corrigir também a minha linha imaginária. Letra, aqui vou botar meu númerozinho 3 aqui, ó. 1, 2, 3, para eu saber que é a terceira carreira. E vamos aqui. Carreira 3, carreira da cor 1. Mais uma vez, a gente está na carreira da cor 1. E quando a gente passa o olho aqui na carreira 3, a régua precisa estar da carreira 3 para baixo, nunca da carreira 3 para cima, né? Lembrem que a gente lê a carreira que a gente está e compõe o ponto com a carreira de baixo. Se você fizer o contrário, você vai fazer a leitura do gráfico totalmente equivocada. Então, vamos fazer mais 23 pontos baixos, porque a gente não tem nenhum quadrado pintado nessa carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23. E aqui eu coloco mais um marcador. Teve até uma Joaninha que falou no episódio passado sobre a posição que a palavra ia ficar. A palavra vai ficar assim. Deixa eu voltar aqui. Na lateral da nossa bolsa. Então, você vai ter uma bolsa que a palavra coragem, assim, né? Se você pensar que ela é assim, ó, a palavra vai ficar assim, tá vendo? Ó, coragem. Lógico que vocês podem fazer, melhorar aí a minha sugestão, adaptar, aprimorar. É lógico que podem aprimorar, devem. Aqui, ó, chegamos na nossa letra, na última letra dessa palavra, agora na carreira 3, vou botar aqui o meu 3. Carreira 3, carreira da cor 1. O foco são os quadrados que estão pintados. E a gente vai ter sempre ponto alto toda vez que a gente encontrar um quadrado pintado em cima do outro. Então, a sequência agora é essa. 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 baixos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 altos. Então, olha só, como é que eu sei que é aqui que eu vou colocar? Porque aqui eu tenho que ter 1, 2, 3 laçadas livres. Então, eu conto. Até eu me acostumar, eu tenho que contar mesmo. E mesmo assim, a gente tem que contar quando tem dúvida para evitar errar e ter um trabalho extra, né, de voltar. Tudo bem que é muito simples voltar, é só desmanchar e refazer. Essa é a coisa boa do crochê, das manualidades, e principalmente do crochê e do tricô, né? E do bordado, que a gente errou, desfaz, refaz, começa de novo. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver se minha conta deu certo, né? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eu tenho que ter 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos livres. Atrás, 11 pontos baixos. Já vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo só para eu não me perder. E agora a sequência é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, vamos lá. Já fiz 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. E bateu perfeitamente. E esse último ponto aqui é o quê? É o ponto de borda, que é um ponto baixo centrado. Então, se você tem dificuldade de visualizar aonde é o ponto de borda, coloque um marcador, porque você não pode trabalhar nessa cabeça de ponto. Por isso que ele é baixo centrado, para lhe mostrar. E eu faço 2 correntinhas por quê? Só porque eu prefiro fazer para ter um arremate mais seguro. Então, aqui, ó, eu corto e voilá. Acabei a minha terceira carreira, vou fazer o meu ponto de borda com a minha cor 2 e volto para a gente fazer a quarta carreira da nossa palavra. Eu não vou fazer o ponto de borda com vocês sempre, gente, para poder otimizar nosso tempo. Mas eu quis voltar aqui para mostrar. Olha os marcadores. Esses são marcadores de tricô, tá vendo? Ó, os emojis. Olha que coisa. Olha que perfeição. Se não é de enlouquecer isso, gente. Aqui são marcadores de tricô que você pode usar, são de crochê, porque eles abrem, mas de tricô se você quiser. Então, olha isso, o que aguarda vocês lá na Griffin RJ. Vamos lá agora fazer a leitura do nosso gráfico para a carreira 4. Carreira 4, carreira da cor 2. E o que é que nossa legenda diz? O nosso foco vão ser sempre os quadrados que não estão pintados. E vai ser sempre ponto alto quando a gente tiver 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. As demais situações serão todas de pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, posiciono minha régua aqui. Carreira 4, que é a que eu vou fazer, e a 3 para compor o ponto. E o que é que vocês estão vendo? Uma carreira toda de pontos de quadrados sem pintar. Então, essa quarta carreira, ela vai ser toda de pontos altos na minha cor 2. Isso mesmo. Então, eu vou marcar aqui e vou executar 23 pontos altos na minha cor 2. Vou começar com vocês e sigo fazendo, ó, atenção para essa primeira laçada aqui, vocês não podem perder ela de vista. Às vezes ela fica meio truncada. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos até o 23. 20, 21. Estão vendo que carreira da cor 2, o meu ponto alto é na laçada da cor 2, certo? 22, 23. Então, eu fiquei assim. Ele faz assim, mas depois ele vai acomodar à medida que você for fazendo. Então, olha só, 23 pontos altos. Desculpa. Vamos para a nossa segunda letra. Também é uma carreira, é uma letra toda, vai ser a quarta carreira toda em ponto alto. Por quê? Carreira 4, carreira da cor 2. O foco, quando você olha aqui na carreira 4, são os quadrados que não estão pintados, ou seja, todos esses, estão vendo? E vai ser sempre ponto alto toda vez que a gente tiver um quadrado sem pintar em cima do outro. Então, a letra E, aqui na nossa palavra, também vai ser toda de ponto alto. Vou fazer mais 23 pontos altos. Tem gente que não gosta de marcar ou prefere marcar de outra forma. Use a marcação que você preferir. Então, vou lá fazer 23 pontos altos. E atrás, eu tenho que ter 23 pontos baixos livres, né? Para garantir que minha peça vai terminar com a mesma quantidade de pontos. Atenção para não colocar 2 pontos altos no mesmo lugar, porque aí você vai acabar aumentando sua peça. Vamos lá fazer 23 pontos. 21, 22, 23.
Então, eu tô assim. Vamos para nossa próxima letra. Abrir nosso quebra-cabeça. Olha só. Na carreira 4, a letra G. O foco são os quadrados que não estão pintados. E o que é que vocês estão vendo aqui? Pelo meio aí, a gente tem alguns quadrados pintados. Então, aonde a gente tem esses quadrados pintados, vai ser o quê? Olha aqui a situação. Quando você está na carreira da cor 2, que você encontra algum quadrado pintado na carreira que você está fazendo, isso é ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, carreira 4. Vou correr o meu olho na carreira 4 e toda vez que eu encontrar um quadrado sem pintar, eu olho para o que está embaixo. Se ele for um quadrado sem pintar, isso é um ponto alto. Cheguei aqui, quadrado pintado, eu pulo, pulo, pulo. Cheguei aqui, o quadrado está sem pintar, mas o de baixo está pintado. Quadrado sem pintar e o de baixo pintado também é ponto baixo. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui toda eu vou olhando na carreira 4, toda ela é de ponto baixo. E aí aqui, ó, achei um quadrado sem pintar, olho para o de baixo, tá sem pintar também. E aqui eu tenho, para finalizar a carreira, mais 4 pontos altos. Então a sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baixos e 4 altos. Vamos executar. Eu já me esqueci o que foi que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5 altos. Ou 5 altos, isso mesmo. 5 altos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 livres. Então, meu próximo ponto baixo é aqui. Então, aqui já é baixo, porque você agora 14 baixos. Atenção nessa letra G, que ela tá bem na curva da bolsa, então você tem que ter bastante atenção. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí eu finalizo agora, ó. Por que que eu sei que é nessa laçada? Porque aqui eu tenho uma laçada livre para esse ponto e uma laçada livre para esse ponto. Então aqui, ó, eu pego na laçada seguinte e faço 4 pontos altos para finalizar minha letra G. E aí o marcador serve para isso também, porque aí a gente sabe que a gente chegou no lugar certo, no final da letra. Então, eu cheguei aqui, ó, certinho. E agora vou para a próxima letra. Letra A, carreira 4, carreira da cor 2. O foco são os quadrados que não estão pintados. E eu vou ter sempre ponto alto toda vez que eu tiver 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. Então, atenção, vamos fazer mais uma letra toda em pontos altos. Vamos fazer 23 pontos altos para a letra A, certo? Lembrando que se você não está em nenhum grupo do WhatsApp, porque você ainda não entrou em nenhum curso meu, você me manda uma mensagem via direct do Instagram para eu te mandar a foto dos gráficos. Então, vou fazer aqui 23 pontos altos. 1, 2. Aqui, ó, os 23 pontos altos da letra A. Vamos seguir para a nossa letra R. Tô passando aí um pouquinho do tempo, né, da nossa aula, mas já estamos terminando. A gente fica sempre nessas 2 carreiras em cada aula, por conta da quantidade de pontos. Então, vamos lá.
Letra R, carreira da cor 2, carreira 4. O foco são os quadrados que não estão pintados. Então, a gente corre a nossa caneta, o nosso olhar pela carreira 4 e compõe o ponto com o que está na carreira 3. Então, toda vez que você encontrar um quadrado sem pintar em cima do outro, é um ponto alto. Quando você encontra um quadrado pintado, você passa reto, porque aí cai naquela situação de ser ponto baixo. Aqui eu tenho outra sequência. Aqui, ó, tudo ponto pintado não importa para mim, porque eu tô na carreira da cor 2, que são os quadrados sem pintar. E aqui, por último, eu tenho um ponto alto. Então, a sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Então, vamos lá executar. 5 pontos altos. Três pontos baixos. Então, garante que você tem aqui os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Esse é desse. Então, o seu próximo ponto baixo é aqui. Então, você marca para fazer no lugar certo. Para não correr o risco de você aumentar a sua peça. Porque se você recua esse ponto baixo para cá, você ia ficar com um ponto baixo a mais. Então, são 3 pontos baixos. Agora, uma sequência de 6 pontos altos. Então, olha só, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro ponto baixo é aqui. E são 2, 4, 6, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último ponto alto aqui. O último ponto alto. Vamos para a próxima letra. Letra O. Vou já dobrar meu quebra-cabeça. Carreira 4, carreira da cor 2. Quadrado que não estão pintados. O foco da gente. Então, a gente vai colocar o sinal de ponto alto toda vez que a gente encontrar um quadrado sem pintar em cima do outro. Por quê? Porque estamos na carreira da cor 2. Então, a gente vai fazer agora a letra O, 23 pontos altos. Vou marcar, faço aqui 23 pontos altos e volto com vocês para a gente terminar a última letra, a letra C e a última parte de hoje da nossa aula. Agora a letra C. Letra C, carreira 4, carreira da cor 2. O foco são os quadrados que não estão pintados na carreira 4. Então, quando você encontra um quadrado sem pintar, você olha para o quadrado que está embaixo. Se ele está sem pintar, isso é um ponto alto. Quando você encontra um quadrado sem pintar e que o quadrado de baixo está pintado, isso é um ponto baixo, porque cai naquela situação que eu já mostrei para vocês na legenda. Então, a sequência aqui da nossa letra C vai ser a seguinte. Um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baixos e 6 altos. Então, vamos lá. Um ponto alto. E agora, vamos fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos para finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ponto de borda, que é um ponto baixo centrado, pra gente completar a nossa carreira. E assim a gente termina a 4ª carreira. Semana que vem a gente segue da 5ª carreira em diante. Quem não quiser me esperar, segue fazendo com base no gráfico. Vou mandar nos grupos o gráfico assim, né? Vou tentar mandar em 3 blocos. 2, 2 e 3 letras, vou tentar. E quem quiser me esperar, segue comigo de quinta em quinta, fazendo 2 em 2 carreiras. Sei que é um exercício de paciência, mas no final das contas o resultado compensa. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.